Bom, nós vamos conversarmos com Vanilde, ela que é de Pancas, Espírito Santo, está aqui em Pomerode, participando do terceiro Pomer, e ela tem todo um trabalho também identificado com a questão dos povos tradicionais, os pomeranos. Vanilde, quem é você? Bom, eu sou Vanilda Reze Detman, descendente de família pomeranas, casada com pomerano também, e moro no município de Pancas, como você mencionou, onde hoje nós temos uma área de preservação ambiental chamada de Monumento Natural. E estou nessa luta, porque não deixa de ser uma preocupação, uma defensora dos pomeranos nessa área, e acaba envolvendo todos os pomeranos a nível de Estado, do Espírito Santo e Brasil. Porque quando a gente entra no movimento, a gente acaba englobando os povos em qualquer canto, onde quer que eles estejam. Então, sou uma defensora da cultura pomerana, no meu município, no meu estado, no meu país. E acredito muito que a cultura faz uma diferença muito grande na vida das pessoas, em termos de educação, saúde, e acima de tudo, de conhecer a sua própria história, que é um passo importantíssimo para se auto-reconhecer como cidadãos, sujeitos de direito, e isso faz com que a gente persista nessa luta, Isso é determinante para nós, pomeranos. Certo. Uma questão que eu percebi, você também é identificado com linha de pesquisa. Você tem algum trabalho, uma projeção nesse sentido? Eu não tenho assim, uma pesquisa propriamente montada, ou eu estou na área, como se diz, em prol assim, de defesa mesmo, da cultura. Não faço mestrado ou doutorado, coisa assim. Mas no meu município hoje, graças a Deus, eu sou uma das pessoas que sou muito procurada quando é para falar da história pomerana no município de Pancas. Também faço parte da Comissão Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais e atualmente da Comissão Estadual de Povos Tradicionais no Espírito Santo. Olha só que interessante. Pancas recebeu o movimento da etnia pomerana de que região da antiga Pomerânia? Os pomeranos lá de Pancas, do norte, como todo o norte do Espírito Santo, eles vieram daquela região de Santa Maria de Jetibá, Domingos Martins. Então, de início, não é que os pomeranos vieram direto da Pomerânia para Pancas, Então, são todos do sul do Espírito Santo, a primeira geração que chegou, e depois do sul do Espírito Santo, então foram para o norte, porque lá ainda não era colonizado, e na época da colonização então do norte do Espírito Santo, imigraram do sul para o norte. E hoje a gente ainda tem esse contato com Domingos Martins. Meu pai é de lá, nascido em Domingos Martins. Temos pessoas também da região de Santa Maria, Laranja da Terra, acaba uma mistura assim, muito grande do sul do estado para o norte. Olha que interessante. Você também participou de um movimento da defesa de uma área natural, ou seja, que estava introduzida a colonização dos pomeranos, e na era do Fernando Henrique Cardoso ocorreu a possibilidade de que se fosse preservada a área, mas para isso teria que se deslocar o grupo, o que isso provocaria em tempos modernos uma diáspora. Conte para nós um pouco isso. Em dezembro de 2002, no 19 de dezembro, falando a data, foi então oficializado um decreto pelo Fernando Henrique Cardoso, transformando
a região, parte da região de Pancas e o município de Águia Branca, que é o município vizinho, num Parque Nacional dos Pontões Capixabas. Sem o conhecimento da população, né, esse decreto veio de cima para baixo, como dizem, sobrevoaram a área e acharam tudo muito bonito e simplesmente baixaram o decreto sem que a população soubesse dessa decisão. No decreto deixa bem claro que teria que ser desapropriada a área. Não poderia ter presença humana por ser uma área de preservação integral. Quando a população tomou conhecimento desse fato, houve uma revolução. As pessoas se organizaram, né, igrejas, principalmente a Igreja Luterana e a SLB, a Igreja Católica, movimentos da sociedade civil, associações, pequenos agricultores, sindicatos rurais, até mesmo as prefeituras locais, os 2 municípios, e começaram todo um movimento, porque isso gerou conflito, gerou desespero para muitas famílias, principalmente as famílias pomeranas, que ao longo da sua história, de geração a geração, preservaram grande parte de suas propriedades, e era tudo agricultura familiar, né, que prevalece nessa região. E tem gente que entrou em depressão, pessoas antigas principalmente, e disseram que eles não queriam vivenciar tudo o que os nossos antepassados tinham vivenciado na Pomerânia, onde tiveram que se deslocar não por vontade própria, mas por uma força maior, e que eles não queriam sentir isso na pele de novo, de serem obrigados a se deslocar para um outro espaço, né, se distanciar de repente da família, do seio da comunidade, né, e perder toda essa cultura que ainda é preservada desde os tempos, né, dos primeiros imigrantes. E aí, após várias audiências públicas que foram realizadas, tinha uma pessoa, a Patrícia Stur, que na época era também uma pessoa envolvida, né, nesse movimento. Então, em reuniões indo para Brasília com o IBAMA, Ministério, né, do Meio Ambiente, ao mesmo tempo que acontecia o movimento em Pancas e Águia Branca, estava em discussão, em fase de elaboração, o decreto ou a Política Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. E aí, quando os pomeranos iam lá nos ministérios reivindicar, lutar, né, para tentar converter essa área de preservação, percebeu-se então que as características dos pomeranos eram as mesmas características que eram levantadas lá pelo governo federal dos povos tradicionais. E aí, quando foi publicado então o decreto 6.040 da Presidência da República, os pomeranos conseguiram ser incluídos como povo de cultura tradicional, juntamente com outros 14 povos. E aí, após, né, teve continuidade os movimentos, as lutas nos municípios. Em 2008, conseguiu-se então reverter o Parque Nacional para monumento natural. Mudança aí de categoria, o que não resolve o problema, não resolveu, mas que amenizou, porque o monumento natural, mesmo sendo uma área de preservação integral, ela ainda consegue permanecer as pessoas dentro da área, claro, com muitas restrições, né? Seguir todas as leis ambientais. E essa luta, ela continua, ela ainda não acabou.
o ano passado se tentou criar o conselho, né? Nós tínhamos no nosso município um gestor do Instituto Chico Mendes e foi tentado montar um conselho para reger aquela área, ou elaborar o plano de manejo. Porém, o gestor ele foi meio que desviado do que era o foco, né, por algumas outras pessoas, e as pessoas começaram a sentir que ele não estava fazendo o trabalho de acordo com aquilo que os agricultores realmente desejavam ou precisavam. Porque ele acabou envolvendo pessoas nesse conselho que não tinham nada a ver com a realidade. Era associação de motoqueiros, era associação não sei de quê, menos agricultores. E aí gerou polêmica de novo, confusão, foi marcada uma audiência pública com o presidente do Instituto Chico Mendes, o Roberto Vicentim. Então ele foi ao nosso município, também a Águia Branca, ficou lá por 3 dias conhecendo a área. E aí o ano passado, 10 de dezembro, teve uma grande audiência pública em Lajinha, onde eu moro, envolvendo os 2 municípios, para tentar conversar com ele sobre a elaboração desse plano de manejo e a forma como ele estava sendo construído. E nessa audiência pública, o Roberto Vicentim, ele deixou bem claro, ele garantiu que nenhuma família seria desapropriada, mas que as pessoas se organizassem, as entidades, né, se organizassem e elaborassem então um termo de convivência, né, de convivência entre o ser humano e aquele ambiente, sem degradar a natureza, né, preservando a natureza, mas com a presença humana. E nesse dia, né, da audiência pública, nós da Associação Pomerana de Pancas entregamos a ele uma carta, né, falando de toda a nossa preocupação como comunidade tradicional, incluindo o decreto 6.040, aquilo que o governo garante para nós e que muitas vezes é negado. Existe no papel, mas às vezes no concreto aquilo não é aplicado. E esse documento ele foi protocolado no Instituto Chico Mendes, né, e já temos resposta agora, então, que o governo tem conhecimento dessa carta, né, em nome dos pomeranos e também de todos os outros demais moradores. E agora nós estamos em fase de elaboração desse termo de convivência lá na nossa região, que envolve a Associação Pomerana, o MPA, que também é forte nos 2 municípios, as igrejas luterana e católica, e esse documento então vai ser encaminhado ou vai ser entregue numa nova reunião que o presidente do Instituto Chico Mendes vai participar de novo lá nos municípios de Pancas e Águia Branca. E estamos nessa fase, né? A gente está nessa luta, vai ser formado um novo conselho. O gestor que antes estava foi mandado embora, depois dessa audiência pública do ano passado, agora já tem um novo gestor, né? E vai ser reformulado o conselho, envolvendo então agora as pessoas realmente envolvidas na questão, que estão localizados mesmo dentro da área do monumento natural ou que vivem no seu entorno. E a gente espera que resolva. A gente sabe que é um processo longo, isso não é assim do dia para a noite, já tem 10 anos que a gente, mais de 10 anos, né, que a gente está nessa luta. E a gente tem conhecimento de outras áreas que isso às vezes leva 20, 30 anos para ser resolvido.
Olha só que interessante. Existe possibilidade de aqui sair a Carta de Pomerode, quer dizer, ela vai sair, mas dentro da Carta de Pomerode a criação do Instituto do Povo Pomerano, né? O que é que você pensa desta possibilidade por termos esta questão dessa identidade no país, por ser uma cultura tradicional e por ter pessoas como você identificado na defesa desse povo? Olha, eu acredito que tudo que nós podemos fazer para beneficiar o nosso povo pomerano, a gente tem que fazer. Nós não podemos ter medo de arriscar. Muitas vezes o pomerano, ele fica meio duvidoso. Será que isso vai dar certo? Então, como experiência, juntamente com outros povos nessa comissão, a gente percebe que quilombolas, indígenas, eles não têm medo de encarar o governo. Então, eles batem de frente, enfrentam, enquanto que os pomeranos são mais retraídos ainda, são mais tímidos para essas questões. O pomerano gosta de depender de governo, essa que é a verdade. Mas nós temos que aprender. Eu acredito que com esses encontros, igual a Pomer BR, nós temos que somar forças. Se hoje os pomeranos são reconhecidos como povo tradicional, por causa de um fato que aconteceu lá em Pancas, mas todos estão incluídos no decreto, nós temos que aproveitar sim essas oportunidades e agora somar forças. O que a gente vê entre os outros povos. Se na Bahia acontece alguma coisa, lá em Rondônia eles se manifestam em favor do que está acontecendo na Bahia. Então, se hoje nós temos pomeranos no Espírito Santo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rondônia, Minas Gerais, é hora de unir, de ficar junto mesmo. O que a gente muitas vezes percebe é que cada um faz a sua parte e na hora que precisa de somar forças, isso não tem nada a ver com isso, não é problema meu. Mas o problema de um é o problema de todos. E é assim que a gente tem que pensar. Então a Pomer BR é uma ótima oportunidade para elaboração de políticas, de reivindicações que nós podemos encaminhar ao governo, cobrando do governo aquilo que já existe no papel, que são no decreto ele deixa, o decreto lá, alguns artigos deixam bem claro quais são os direitos dos povos tradicionais. E nós temos que conhecer quais são esses direitos e reivindicar, porque o governo ele não é tão bonzinho assim. Então, muitas vezes esses direitos eles são negados. Muitas vezes são elaborados para mostrar fora do país que ele está fazendo alguma coisa, mas aqui dentro mesmo a coisa não acontece tão bem quanto é apresentado fora do país. E é isso que a gente percebe. Então a Pomer BR ela tem que continuar, eu acredito, talvez até abrir mais espaço, convidar mais pessoas, quem sabe até convidar pessoas do governo para participar conosco e assistir os nossos debates e fazer uma reivindicação frente a frente. Não só mandar papel, mas de trazê-los para junto desse evento. E aí entregar o papel pessoalmente, o que tem uma força bem maior. Vanilde, a gente agradece o Museu Histórico de Jaraguá do Sul, Emílio da Silva, que se faz presente na minha pessoa. Nós temos o pastor da Igreja de Confissão Luterana no Brasil, de Jaraguá do Sul, do Jaraguá 99. Enfim, então todas as pessoas que estão aqui têm uma identidade e você, de modo particular, muito amplo. Parabéns pelo trabalho que vem fazendo em defesa de Pancas e o povo pomerano, que representam os povos tradicionais do Brasil. Muito obrigado. Eu agradeço também a oportunidade e para mim é um prazer, é um orgulho
né, quando eu posso falar da nossa cultura, do nosso povo. Isso está, acho que, no sangue, né? Então dizem que tem que correr nas veias, né? E eu posso dizer isso, que isso é muito forte em mim. E acredito que nós temos que lutar, sim, pelos nossos direitos, e acredito que a união dos pomeranos no Brasil, né, vai fazer uma diferença muito grande para os próximos anos. É uma conquista, mas nós não podemos nos acomodar somente com o que já existe. Nós temos que continuar unidos e fortalecer cada vez mais para termos os nossos direitos garantidos e adquiridos. Obrigado.